Você acredita que Jesus teve a capacidade de fazer isto que eu vou falar agora? Isso aqui é muito forte, eu quero que você preste atenção, porque a Bíblia, ela é muito profunda. A Bíblia esconde segredos, mistérios, que às vezes você já passou por aqui várias vezes e não conseguiu compreender, mas agora você vai enxergar o mistério escondido atrás desse texto. Vamos lá? Olha só. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, verso de número 1 e 2. Olha só. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. E aí ele vai relatar aqui o nome dos apóstolos. E o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Lá no verso de número 3, vai dizer assim, ó. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Mateus que era o publicano. E logo em seguida vem Tiago, filho de Alfeu. Mateus e Tiago, muitos estudiosos, teólogos acreditam que esses dois aqui eram irmãos. Mas o segredo não está só em eles serem irmãos, mas está no fato de que Mateus, ele era cobrador de impostos. E Tiago, ele era do grupo dos zelotes. Arthur, o que significa isso? E qual é a prova bíblica de que eles de fato eram irmãos? Vamos lá. Eu não sei se isso é uma coincidência. Pode ser uma coincidência. Mas eu não acredito que Jesus chamou 2 dos seus discípulos cujos pais teriam o mesmo nome. Isso aqui era muita coincidência. Então, alguns estudiosos dizem que Mateus, que também era conhecido como Levi, e Tiago eram irmãos. Não confunda esse Tiago, que eu vou falar agora, que era filho de Alfeu, com Tiago, irmão de João. Porque Tiago, irmão de João, eram filhos de Zebedeu. Ok? Então isso aqui tem que ficar bem claro. Esse Mateus aqui, cujo nome também é chamado de Levi, e esse Tiago era chamado de filho de Alfeu. Agora, preste atenção o que a Bíblia diz em Marcos capítulo de número 2, verso de número 14. Olha só. E passando, viu Levi. Levi era quem mesmo? Levi era Mateus, também chamado de Mateus, filho de Alfeu. Olha isso. Lá no capítulo de número 10 de Mateus, verso de número 3, a Bíblia aponta Tiago como filho de Alfeu. Mas aqui em Marcos, capítulo de número 2, verso de número 14, a Bíblia aponta Levi, que era o Mateus, cujo nome do seu pai também era Alfeu. Então por isso que os estudiosos acreditam que eles eram irmãos. Agora perceba o detalhe. Jesus foi capaz de unir os dois no seu grupo. Arthur, e o que significa isso? Significa que houve uma transformação muito grande na vida de Mateus e também na vida de Tiago. Porque os dois, eles não se batiam muito bem. Porque perceba, Mateus era cobrador de impostos. E aí você entende que os cobradores de impostos, eles eram odiados pela nação de Israel. Odiados por quê? Porque cobravam impostos do seu próprio povo para a nação romana que estava dominando, escravizando a nação de Israel. Então, os cobradores de impostos eram chamados de traidores. Os cobradores de impostos eram chamados de traíra, porque traíram o seu povo, trabalhando para o Império Romano, cobrando impostos dos seus irmãos. Aí você tem Mateus de um lado que fazia isso. E você tem do outro lado o Tiago, que muitos acreditam que ele era do grupo dos zelotes. E quem eram os zelotes? Era um grupo faccionário de homens que queria à força fazer com que essa opressão do Império Romano sobre o seu povo fosse retirado. Então você tem de um lado um irmão que contribui com o Império Romano para o avanço do Império, e você tem do outro lado outro irmão que queria, porque queria, destruir o Império Romano com esta revolução sangrenta. E os dois, possivelmente, entravam em choque por essa decisão desencontrada. Aí você imagina, Jesus é capaz de pegar os dois, chamar os dois para ser seus discípulos, e você entende o quão poderosa é a graça de Deus para transformar a vida de Mateus, que saiu da cobrança de impostos para seguir a Jesus, para ter uma nova vida. E também você tem a transformação de Tiago, que era um homem sanguinário, que era um homem que fazia revoluções sangrentas. A graça de Deus alcançou ele e eles passaram a caminhar juntos em direção a um mesmo propósito, para cumprir uma missão dada por Jesus. Você entende que só a graça de Deus, só Jesus é capaz de pegar um homem como Mateus, de pegar um homem como Tiago e transformá-los. Os dois é o reflexo do que ele pode fazer na sua vida. Os dois é o reflexo do que ele fez na minha vida.
e também do que ele fez na vida de muitos que estão me ouvindo agora. Então, você entende que o evangelho de Cristo Jesus é transformador. A graça de Deus, quando ela entra, quando ela alcança o homem, ela pega o homem mais odiado, ela pega o homem mais temido e transforma eles em um missionário. Foi isso que Jesus fez aqui em Mateus capítulo 10, verso de número 2. Jesus os chamou para uma missão. E aí eu tenho um recado para você. A graça de Deus é tão poderosa que ela pode te alcançar onde você está. Não importa o que você fez, os pecados que você cometeu, não importa a tua vida passada. O importante é, você permite que a graça de Deus entre na sua vida? Você permite que Deus faça morada no seu coração? Se você permitir isso, Ele vai fazer de você uma nova pessoa. Ele vai fazer de você uma nova criatura. Que Deus abençoe você, que você possa refletir em tudo que foi falado, porque a graça de Deus é poderosa para alcançar todos aqueles que estão perdidos. Deus abençoe, até o próximo vídeo.